Mais uma vez, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos. Abram suas Bíblias ao livro de Atos, capítulo 20. Nós estamos chegando ao fim da nossa série de mensagens sobre os sermões que foram pregados pelos discípulos em Atos dos Apóstolos. Então nós já pregamos os sermões que Pedro pregou, os sermões de Paulo, e hoje nós iremos para o antepenúltimo sermão de Paulo. Depois desse sermão aqui, de Atos capítulo 20, só está registrado mais 2 sermões de Paulo aqui em Atos. Um no capítulo 22 e o último no capítulo 26. E hoje nós iremos falar desse sermão que Paulo prega aos presbíteros da igreja de Éfeso. Então acompanhe aí Atos capítulo 20, a partir do versículo 17. Se você achou, diga amém. Diz assim: de Mileto mandou chamar em Éfeso os presbíteros da igreja. Quando chegaram, Paulo disse: bem sabeis de que modo tenho vivido entre vós o tempo todo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade e com lágrimas e provações, as quais me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Não me esquivei de vos anunciar nada que fosse benéfico, ensinando-vos publicamente de casa em casa, testemunhando tanto a judeus quanto a grego o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus. Agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, sem saber o que acontecerá ali, a não ser o que o Espírito Santo me garante, de cidade em cidade, dizendo que prisões e tribulações me esperam. Mas em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho e da graça de Deus. E agora sei que nenhum de vós, por entre os quais passei pregando o reino de Deus, jamais tornará a ver o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, eu vos afirmo que estou limpo do sangue de todos, porque não deixei de vos anunciar todo o propósito de Deus. Portanto, tende cuidado de vós mesmo e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos atribuiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, que ele comprou com o próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, lobos cruéis entrarão no vosso meio e não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas distorcidas para atrair os discípulos para si. Portanto, estai atentos, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, dia e noite, com lágrimas, de aconselhar cada um de vós. Agora, pois, consagro-vos a Deus e a palavra da sua graça, aquele que é poderoso para vos edificar e vos dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem roupas. Vós mesmos sabeis que estas mãos supriram as minhas necessidades e as de meus companheiros. Em tudo vos dei o exemplo de que deveis trabalhar assim, a fim de socorrer os doentes, recordando as palavras do próprio Senhor Jesus: dar é mais bem-aventurado que receber. Depois de dizer isso, ajoelhou-se e orou com todos eles. E houve
grande choro entre eles, e abraçando Paulo, o beijavam. E eles ficaram tristes, principalmente com a palavra que dissera, de que não veriam mais o seu rosto, e o acompanharam até o navio. Vamos orar. Amado Deus e Pai, nós queremos Te dar graça, queremos pedir ao Senhor que nos ilumine pelo Teu Santo Espírito, para que toda a Tua palavra seja entendida, Senhor. Apenas pela iluminação do Teu Espírito Santo é que cada um de nós pode ser verdadeiramente capaz de compreender todos os Teus propósitos, toda a Tua palavra. Então, humildemente nos colocamos diante do Senhor como servos Teus, servos que têm vontade, que têm anseio, que têm sede de aprender da Tua palavra. Então, em nome de Jesus, abre o nosso coração. Em nome de Jesus, prepara o nosso coração para a Tua palavra. Que todos nós possam ser encontrados com os corações como terras férteis para receber a semente da Tua palavra. Em nome de Jesus, faz assim, é o que rogamos. Em nome de Jesus, Te agradecemos, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém. Esse discurso, talvez, imagino eu, tenha sido um dos discursos mais difíceis que Paulo tenha feito. Porque Paulo não está apenas pregando, Paulo não está apenas instruindo, Paulo não está apenas aconselhando aqueles irmãos. Paulo está também se despedindo deles. E nós vimos aqui que por 2 vezes aparece, que eles não mais verão o rosto de Paulo, significando dizer que depois desse discurso, eles não voltaram mais a ver Paulo. Paulo estava iniciando a sua viagem para Jerusalém. E como a gente bem conhece a história, quando ele chega em Jerusalém, ele vai ser preso. Quando ele é preso em Jerusalém, ele é enviado para Roma, preso. Em Roma, ele passa 2 anos preso em prisão domiciliar. Depois ele é libertado. Ele é preso uma segunda vez, de onde ele só sai para ser decapitado e morto. Então essa era a última vez que Paulo havia falado, ou que iria falar com aqueles irmãos pessoalmente. É muito provável que Paulo, ele mandou ainda a carta aos Efésios depois disso aqui. Mas pessoalmente ele não os viu mais. E o mais importante de tudo isso aqui é que a última vez que Paulo havia estado em Éfeso, houve um grande tumulto, porque ele pregou o Evangelho, e muitas pessoas que eram adeptos da deusa de Artemis, eles ficaram indignados, porque quando Paulo pregou o Evangelho lá, eles deixaram de comprar os santinhos, chamados santos, as estatuetas, as miniaturas da deusa Artemis. E aí aqueles homens que eram fabricantes dessas estatuetas ficaram indignados com Paulo, porque eles estavam perdendo o seu lucro. As pessoas estavam deixando de comprar as estatuetas. E houve grande tumulto naquela cidade. E essa foi a última vez que Paulo esteve em Éfeso. Agora, ele não está em Éfeso. Ele está aonde? Versículo 17. Aonde Paulo está? Aonde? Em Mileto. A distância entre Mileto e Éfeso é aproximadamente 48 quilômetros. Dá mais ou menos uma viagem de ida e volta daqui para Fortaleza. Aproximadamente. Então essa era a distância entre Mileto e Éfeso. E Paulo não estava em Éfeso, estava em Mileto, e mandou chamar os presbíteros. Essa mensagem de Paulo
não é uma pregação feita para a igreja. É uma pregação feita para quem? Para quem? Os seus líderes. Paulo está falando especificamente aqui para os seus líderes. Ele está falando para os presbíteros. Ele está falando para os bispos. Ele está falando para os pastores. Esse é o público-alvo dessa mensagem de despedida de Paulo. Mas é muito importante que a igreja do Senhor, ela esteja ciente de tudo isso que Paulo está falando para os líderes, para os presbíteros. O que Paulo vai falar para eles é a realidade do ministério pastoral. Todas as suas angústias, todos os seus sofrimentos, todo o trabalho do ministério pastoral, é isso que Paulo está mostrando para eles. Paulo não está enganando eles de maneira nenhuma. Eles iriam agora fazer o papel que Paulo fazia. E o que Paulo está dizendo para eles é que esse trabalho não é um trabalho fácil, esse trabalho não é um trabalho leve, esse trabalho é um trabalho fadigoso, esse trabalho é um trabalho desgastante, esse trabalho é um trabalho que muitas vezes leva pessoas a entrarem em depressão, esse trabalho é um trabalho que muitas vezes leva pessoas a ficarem frustradas com o ministério. E é isso que Paulo está falando para eles. Paulo está mostrando a realidade do ministério pastoral. E, consequentemente, como eu disse, a última vez que Paulo esteve em Éfeso, o que aconteceu? Acabei de dizer. Teve o que lá? Um tumulto. E o tumulto foi pela pregação do Evangelho. Agora pense comigo. Se você é um líder e acabou de haver um tumulto na cidade por causa da pregação do Evangelho, o que seria mais óbvio para você não fazer? O tumulto foi por causa da pregação do Evangelho. Então, para não ter mais tumulto, o que é que você vai fazer? Você vai parar de pregar. Então Paulo está também aqui falando para eles, para que eles não parem. E ele vai falar isso durante muitos versículos, sobre anunciar, sobre pregar, sobre evangelizar, sobre testemunhar. Que eles não parassem de fazer isso. Então Paulo vai falar algumas coisas aqui a respeito do ministério, para instruí-los a respeito daquilo que seria a responsabilidade deles daqui para frente. Amém? A primeira coisa que Paulo diz está nos versículos 17 ao 21. E ele diz o seguinte no versículo 17, ou melhor, no versículo 18. Ele diz: Paulo disse-lhes: bem sabeis de que modo tenho vivido entre vós todo o tempo, desde o primeiro dia que entrei na Ásia. O que Paulo está mostrando para eles? O que Paulo está dizendo para eles? Que eles tinham que ser o exemplo. Vocês sabem, versículo 18, de que modo eu tenho me comportado entre vocês desde o primeiro momento que eu entrei na Ásia. O que Paulo está dizendo? Que todo líder precisa ser um exemplo. Não há liderança sem dar o exemplo. Não há liderança sem que ela seja o modelo para os seus liderados. Todo líder, todo presbítero, todo pastor precisa ser o exemplo para o seu rebanho. Amém? É por isso que Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz para Timóteo que primeiramente Timóteo tinha que dar o exemplo. Seja o exemplo, Timóteo, de boas obras. Seja o exemplo de vida piedosa. Tu seja o exemplo dos demais. Mas exemplo de quê? Exemplo sobre o quê?
o exemplo sobre a vivência da vida cristã. Olha o versículo 19. Ele termina dizendo de como ele se comportou desde o primeiro dia que ele entrou na Ásia, servindo ao Senhor, de que maneira? Com toda humildade. Com toda humildade. E muito embora, meus amados irmãos, Paulo esteja falando aqui para presbíteros, servir ao Senhor com humildade é um dever de todo cristão. Não é o dever apenas dos líderes, não é o dever apenas dos pastores, mas é um dever de toda a congregação, servir a Deus com humildade. Entretanto, o líder, o pastor, ele precisa ser o primeiro a dar esse exemplo de humildade. Porque só se é humilde se você vê que outros estão sendo humildes. E é algo que precisa partir daqueles que são líderes. Eles precisam dar o exemplo de humildade. E o que é ser humilde, irmãos? O que é ser humilde? É alguém dar um tapa na cara da gente e a gente dá a outra face, literalmente, como Jesus disse? Isso é humildade? Humildade é a gente andar com roupas velhas, esfarrapadas? Isso é humildade? Não, talvez, se não for uma questão financeira, é desleixo, né? Ou talvez moda, né? Hoje em dia todo mundo anda rasgado, né? Não, mas ele está falando, não é desse tipo de humildade. Ele está falando de um coração voltado para o Senhor. De alguém que não acha que é melhor do que os outros. De alguém que não é alguém snob. Não é alguém, como a gente costuma dizer, com o nariz empinado. Mas é alguém que se submete. Que se submete a Deus em primeiro lugar e ao próximo. Alguém que sempre enxerga o outro como melhor do que a si mesmo. Isso é humildade. E essa humildade precisa ser vista em quem? Em quem? Primeiramente, nos líderes. E segundamente, em toda a igreja. Amém, irmãos? Mas não apenas isso. Ele diz, versículo 19, servindo ao Senhor com toda humildade e com quê? Com lágrimas. Com lágrimas. Ontem nós estávamos fazendo exatamente isso aqui. Nós estávamos intercedendo a Deus pela igreja com lágrimas. Eu fico pensando, quem é a igreja diz amém? Amém. Só alguns. Qual foi a última vez, preste atenção, que você orou pela igreja com lágrimas? Que você entrou no seu quarto, ficou de joelhos e orou pela igreja com lágrimas? Que quando você terminou havia uma poça. Ou talvez você encharcou seu travesseiro orando pela igreja, chorando, clamando, porque esse é o papel. Servir a Deus com humildade e com lágrimas. Qual foi a última vez que você orou com lágrimas pedindo para que Deus converta alguém? Pedindo para que Deus abra portas de evangelismo nessa comunidade, nesse bairro, nessa cidade? Com lágrimas. Qual foi a última vez que nós oramos por pessoas que estão perdidas e se perdendo e choramos porque elas estão perdidas? Eu lembro uma vez que
Na minha época de jovem, aquele calçadão era difícil de passar, pelo menos em dias de hoje. Ele ficava amontoado de pessoas, parecia um monte de formiga. E até para passar carro na rua, na pista, era difícil. Ônibus, então, praticamente quase não conseguia passar. E eu lembro de uma vez que... E foi nesse dia que eu entendi a expressão bíblica se perturbou no espírito. Foi nesse dia que eu entendi isso. Porque eu estava indo para a casa da Isarlene e passando com ela lá, naquele tumulto. E tinha um carro de som era uma carroceria. Era só a caixa de som, a carroceria do carro. Era talvez uns 3 metros de altura, só a caixa de som. E aquilo estava... Aquela batida que quando dá aquele tum, chega, você sente o coração vibrar. E eu lembro que nessa hora que a gente estava passando, tinha uma moça que estava em cima da caixa de som, dançando. E todo mundo dançando, aquela multidão de pessoas dançando, e aquele som bem forte, batendo, e quando a gente passou, foi exatamente nessa hora que ela se perturbou no espírito. E naquele mesma hora, ela começou a chorar. E ela chorou exatamente por ver toda aquela situação de pessoas perdidas, da quantidade de pessoas que ainda não conhecem o nosso Senhor Jesus. Pessoas que não se converteram a Ele ainda. E ela se angustiou. E ela chorou por causa disso. E eu pergunto, quando foi a última vez que nós ficamos assim? Angustiados, com o espírito quebrantado, com o espírito abatido, porque pessoas estão se perdendo. E nós estamos como? Calados, mudos, quanto a essa situação. Então, Paulo está dizendo que ele dava o exemplo de servir a Deus com humildade e com lágrimas. E que, consequentemente, esse servir a Deus com lágrimas e com humildade, ele vai desembocar, por assim dizer, em uma consequência, que ele vai dizer no versículo 19, provações. Servir a Deus com humildade e com lágrimas nos levará a sermos provados. Talvez provados pelas tentações do inimigo, talvez provados pelo próprio Deus, mas seremos provados. O que eu acho mais fantástico é Paulo dizer o seguinte: em nada tenho a vida preciosa para mim mesmo. Então, quando eu entrava de cidade em cidade, só tinha uma coisa que eu sabia que me esperava lá. E o que era? Prisões e tribulações. É como se você estivesse chegando num lugar para pregar o Evangelho e o Espírito Santo dissesse para você: olha, eu vou te dizer antes de tu entrar, tu vai pregar, mas tu vai ser preso e vai ser perseguido. O que tu faria? Porque era isso que o Espírito dizia para ele. E ele diz: o que o Espírito me dizia de cidade em cidade. Então todo lugar que ele entrava, toda cidade que ele entrava, o Espírito dizia: tu vai ser preso, tu vai ser perseguido. E o que Paulo fazia? Entrava, pregava. Em algumas cidades ele foi preso, em outras cidades ele foi apedrejado, em outras cidades ele foi chicoteado. Então, a vivência da pregação do Evangelho nos levará a essas consequências que ele está falando, que é provações. E Paulo está falando para quem, mais uma vez? Para os líderes.
Paulo está falando para nós. Versículo 20. Não me esquivei de vos anunciar nada que fosse benéfico, ensinando publicamente de casa em casa, testemunhando tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé para com nosso Senhor Jesus. Paulo também foi um exemplo de pregação do Evangelho e foi um exemplo de vivência no que diz respeito a arrependimento e fé em Jesus. Então ele era esse exemplo de alguém que pregava, de alguém que anunciava, de alguém que ensinava e de alguém que vivia, que testemunhava, que dava testemunho de uma vida, de alguém que se arrependeu dos seus pecados e de alguém que tinha fé em Cristo Jesus. Olha o versículo 21. Testemunhando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus. Paulo não era só alguém que pregava. Paulo não era só alguém que ensinava. Ele era alguém que vivia o arrependimento e a fé em Cristo Jesus. Então, em primeiro lugar, Paulo está dizendo para eles: olha, sejam um exemplo. Seja o exemplo de humildade, seja o exemplo de choro, seja o exemplo de pessoas que vão ser perseguidas, seja o exemplo de pessoa que vai ensinar, e seja o exemplo de arrependimento e fé em Jesus. E mais uma vez, Paulo estava falando para quem? Para quem, irmãos? Os líderes, os presbíteros da igreja. Paulo estava falando para ele. Em segundo lugar, antes da gente passar para isso, deixa eu só dizer uma coisa. Como Paulo está falando de exemplo, eu quero só abrir um parêntese aqui. Paulo está falando de exemplo. Paulo está dizendo que aqueles homens tinham que ser exemplo. Então deixa eu abrir um parêntese aqui. Quem tem filhos aqui, levanta a mão. Você gostaria que o seu filho fosse um servo de Deus? Você gostaria que o seu filho fosse uma pessoa que vive nos caminhos do Senhor? Amém? Amém. Então dê o exemplo. Dê o exemplo. Se você quer o seu filho nos caminhos do Senhor, ande nos caminhos do Senhor. Se você quer que o seu filho seja um homem de Deus e uma mulher de Deus, seja um homem de Deus e uma mulher de Deus. Se Paulo está dizendo que a igreja, ela precisa ver nos seus líderes exemplos, imagine o que os nossos filhos precisam ver em nós. Hoje, a Isabela estava aqui e ela iniciou uma mini conversa com a irmã Fátima. Não sei nem se a irmã Fátima entendeu o que ela estava dizendo. Mas ela disse assim: hoje, ela estava aqui em cima e ela disse: hoje o meu pai que vai pregar. Ela sabe. Eu sei, eu não estou aqui querendo me colocar de perfeito. Não, não sou. Tenho muitos defeitos. Mas as minhas filhas sabem aquilo que eu sou. Elas sabem o Deus que eu sirvo. Então é esse tipo de exemplo que eu estou falando para vocês. Vocês têm filhos, sejam o exemplo para o filho de vocês. E só um detalhe: se o exemplo for positivo, eles vão seguir o exemplo positivo. Mas se o exemplo for negativo, eles também vão seguir. Isso significa dizer que se você fica em casa, ele vai fazer o quê? Ele vai querer ficar em casa. Se você não ora, ele não vai querer orar. Se você não lê a Escritura, ele não vai querer ler a Escritura. Amém? Seja o exemplo para o seu filho. Fecha parênteses.
Em segundo lugar, Paulo primeiro disse que eles tinham que ser o exemplo. Em segundo lugar, Paulo estava dizendo para eles, nos versículos 24 ao 27, pregue toda a palavra de Deus, pois você não é eterno aqui nesta terra. Versículo 24 ao 27. Mas em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora sei que nenhum de vós, por entre os quais passei pregando o reino de Deus, jamais tornará a ver meu rosto. Portanto, no dia de hoje vos afirmo, estou limpo do seu sangue, porque não deixei de vos anunciar todo o propósito de Deus. Os líderes não vivem eternamente nessa terra. Eles não viverão para sempre aqui. Por isso, nós precisamos pregar tudo aquilo que Deus quer que a gente pregue. Por que isso é importante? O mundo evangélico hoje, ele vive uma crise enorme. E ele vive uma crise principalmente de verdade. Por incrível que pareça, nós que seríamos o povo detentor da verdade, porque Jesus é a verdade, amém? Amém. E nós estamos em Cristo e Ele está em nós, então a verdade está em nós. Mas esse povo que deveria ser o povo da verdade, vive uma crise de verdade. Eles já não sabem mais o que é verdade. Eu ouvi recentemente uma coisa meio que absurda, um pastor dizendo, olha, aquilo que, é claro que tinha um contexto, mas a palavra dele foi, aquilo que era pecado há uns anos atrás, hoje não é mais. Ele estava falando de comportamentos, ele estava falando de coisas que a igreja achava que era pecado, mas que hoje não é mais. Por exemplo, ele citou alguns exemplos. Antigamente, eu sei que vocês talvez até vão rir, mas há muito tempo atrás se achava que jogar futebol era pecado. E a igreja proibia os membros de jogar futebol. Há um tempo atrás, assistir televisão era pecado. Então muitos cristãos, muitos crentes nem tinham televisão em casa porque era do demônio. Se achava que ir à praia era pecado, então era proibido muitos crentes ir à praia. Então era esse tipo de coisa que eles estavam falando, que ele estava dizendo. Mas essa palavra, essa frase que ele falou é perigosa. Porque por mais que tenha esse contexto que ele estava dizendo, se alguém se apropria dessa frase e para dizer, olha, aquilo que era pecado antes não é mais, a gente vai ter problemas. Porque aí alguém vai se levantar e dizer o seguinte, olha, antes se achava que a homossexualidade era pecado, hoje não é mais. Já tem igreja que aceita. Ou então alguém diz, olha, antes se achava que adultério era pecado, hoje já tem pastor que tem 2 mulheres e vive assim. Então a gente está vivendo uma crise de verdade, daquilo que é verdade, daquilo que de fato é a verdade. E quando se tem esse tipo de crise, a tendência é que a igreja ela tem uma inclinação a não falar determinados assuntos. Por exemplo, é muito comum você não ouvir em algumas igrejas pregações sobre pecado, pregações sobre adultério, pregações sobre o inferno, porque eles acham que hoje a gente só tem que falar de amor. Parece que a igreja virou uma sociedade hippie, né? A sociedade hippie do paz e amor, né? Então só se fala de amor. Não, ninguém pode falar de recriminar ninguém. Só que Paulo está dizendo para eles, olha o que é que Paulo diz no versículo 27.
não deixei de vos anunciar o quê? Todo o propósito de Deus. Paulo não escondeu absolutamente nada deles. Se era para falar de pecado, ele falava de pecado. Se era para falar de comportamento, ele falava de comportamento. Se era para falar de inferno, ele falava de inferno. Porque ele não deixou de anunciar todo o propósito de Deus. E por que ele fez isso? Porque ele sabia que chegaria um momento que ele, Paulo, não estaria mais lá. Como chegou? Esse é o último discurso de Paulo para eles. Dali para frente, eles jamais iriam ver Paulo de novo pessoalmente. Então, os líderes não podem deixar de pregar tudo a respeito de Deus e da sua vontade, dos seus propósitos. Por isso, meus irmãos, que a gente não cessa de falar sobre o Evangelho. A gente não cessa de pregar a verdade. A gente não cessa de falar de compromisso. A gente não cessa de falar sobre santidade. A gente não cessa de falar contra o pecado. Porque a gente não sabe até quando estaremos aqui. E essa é a nossa função como líder. Anunciar todo o propósito de Deus. Amém? E essa é a verdade. Eu rogo em nome de Jesus, nunca, por falta de palavra melhor, nunca enjoe da verdade. Porque quando a gente enjoa de alguma coisa, a gente descarta ela e procura outra. Se nós enjoarmos da verdade, nós iremos consequentemente buscar a mentira. Então não façam isso, não deixe isso entrar no seu coração. Que a verdade do Senhor seja algo que você sempre vai buscar e vai querer. Todo o propósito de Deus. Amém? Terceira coisa, versículo 28 a 31. Ele diz: portanto, tende cuidado de vós mesmo e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo para pastoreares a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Em terceiro lugar, Paulo está dizendo para eles: cuidem de vocês e cuidem da igreja. E como é que eles fariam isso? Como é que eles iriam cuidar deles? Bom, Paulo já deu algumas receitas aqui. Entre elas, e a principal delas, era ensinando. Nós vimos várias vezes Paulo falando isso. Eu ensinei, eu anunciei, eu testemunhei. E ele chega até a dizer que ele está limpo do sangue deles, porque ele anunciou todo o propósito de Deus. Se você quer cuidar da igreja, ensine a igreja. Pregue para a igreja, anuncie para a igreja, testemunhe para a igreja toda a vontade de Deus. É assim que Paulo estava mostrando para eles, e era assim que eles iriam cuidar. Mas não apenas ensinar, ou melhor, ensinar para proteger. Porque olha o que ele diz nos versículos posteriores. Versículo 33. Não, perdão. Versículo 29 e 30. Eu sei que depois da minha partida, lobos cruéis entrarão no vosso meio e não pouparão o rebanho. Então, a função do líder, a função do pastor é proteger. Vocês já viram um pastor de ovelhas? Ovelhas mesmo, um animal. Alguém já viu um pastor de ovelhas? Quando ele está falando aqui, ó, depois da minha partida, lobos cruéis. Quando um lobo vem devorar uma ovelha, o que o pastor faz?
chama ele e diz assim: lobo, vem cá, vamos bater um papo. Olha, cara, não come minhas ovelhas não. É assim que ele faz? Expulsa como? Joga pedra. Joga o que tem na mão. Ele protege. Ele protege. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer é que o pastor, ele precisa ser, de certa maneira, radical com os lobos. Ele não pode, de maneira nenhuma, comungar com lobos. Ninguém chama um lobo para tomar um café. Ninguém chama um lobo para tomar um chá. Os lobos precisam ser expulsos. Por isso que muitas vezes o nosso discurso é muito severo no que diz respeito a falso ensino, no que diz respeito a falsos mestres, porque a nossa tendência é proteger o rebanho dos lobos, proteger o rebanho do falso mestre, do falso ensino, como a gente tem sempre falado aqui, quarta-feira após quarta-feira. E nós não somos, de maneira nenhuma, não podemos ser flexíveis com os lobos. Eles não podem entrar, mas tem um detalhe. Olha o que ele diz no versículo 30. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas distorcidas para atrair discípulos para si. Eu fico imaginando, porque Paulo está dizendo assim, olha, do meio de vocês se levantarão homens que distorcerão a verdade a fim de atrair discípulos para si mesmo. Eu fico imaginando eles pensando, será que sou eu? Porque Paulo está dizendo do meio de vocês. Do meio de vocês se levantarão. Eu imagino se eles pensaram isso, será que eu farei isso? Será que eu serei esse que trarei ensinamentos errados para atrair discípulos para mim? Que Paulo está dizendo isso, e esse é o problema. É porque os lobos, eles não vêm de fora para dentro, eles saem de dentro para fora. E esses lobos não podem ser tratados de maneira flexível. Eles precisam ser tratados de maneira severa. Na verdade, eu não estou aqui, irmãos, me entenda, eu estou usando linguagem figurada. Eu não estou dizendo que nós temos que agir com violência, né? Jogar pedra, tacar pau. Não estou dizendo isso, eu estou falando severo no que diz respeito à verdade, ao ensino. E não comungar, não aceitar o errado. Eu me lembrei do filme, acho que era Chico Xavier, né, que o cara manda aplicar o evangelho com força, né, e ele pega a Bíblia e taca na cabeça do cara. Aplica o evangelho com força, ele taca a Bíblia na cabeça do outro. Não é disso que eu estou falando. Estou falando de firmeza no ensino, porque é assim que se protege o rebanho. Amém? Ele fala duas coisas aqui ainda. Olha só, versículo 31 e 32. Portanto, estai atentos, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei dia e noite com lágrimas de aconselhar a cada um. Como é que nós protegemos o rebanho? Instruindo e chorando por eles. Instruindo a cada um, aconselhando cada um, e que, se preciso for, com lágrimas. Em quarto lugar, Paulo vai dizer que os líderes não podem exercer o seu trabalho por cobiça, por dinheiro, tentando enriquecer. Olha os versículos 33 e 35.
De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem roupas. Vós mesmos sabeis que estas mãos supriram as minhas necessidades, as de meus companheiros. Em tudo vos dei o exemplo de que deveis trabalhar assim, a fim de socorrer os doentes, recordando as palavras do próprio Senhor Jesus: dar é mais bem-aventurado que receber. O que Paulo está dizendo? Que o ministro, que o pastor, ele não deve receber salário pelo seu trabalho. Não é isso que ele está dizendo. Porque se ele tivesse dito isso, ele iria se contradizer quando ele escreve aos Coríntios no capítulo 9. No capítulo 9, do versículo 1 ao 14, ele vai defender que o pastor ele tem direito a receber um salário. E é claro que a partir do versículo 15, lá de 1 Coríntios capítulo 9, ele vai dizer que ele decidiu não ter esse direito. Então o que Paulo está dizendo aqui? Se ele não está dizendo que ele não deve receber, ele não está dizendo que eles não devem receber salário. O que ele está dizendo aqui é para que eles tenham cuidado para não cobiçar, ou não fazer esse trabalho por dinheiro. É isso que Paulo está dizendo. Eu li um livro chamado, do autor John Piper, que dizia: irmãos, nós não somos profissionais. É um livro voltado para o pastoreio, dizendo que o pastor, muito embora ele receba salário da igreja, ele não é um profissional da fé. Ele é um ministro do Evangelho de Jesus. Então é isso que Paulo está dizendo para eles. Não cobicem, não façam por dinheiro. Augusto Nicodemos, ele disse que todo ministro tem que ter cuidado com as 3 barras. A barra de ouro, né? Dinheiro. A barra da saia, mulher. E o conhaque São João da Barra. São as 3 barras que todo ministro tem que ter cuidado. Então não fazeis por cobiça. Não devemos fazer porque estamos apenas visando lucro ou visando dinheiro. E nessa ânsia, porque Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa ânsia, alguns líderes, alguns pastores têm perdido o foco. E o foco já não é mais converter pessoas. O foco é encher a igreja. Porque quanto mais gente, mais... Não importa se elas são convertidas. O que importa é quanto a igreja está arrecadando. E para isso se usa mecanismos e mecanismos para poder trazer pessoas. Não importando se elas vão estar ouvindo o Evangelho e se convertendo. O que importa é que elas estejam aqui e deem os seus dízimos e suas ofertas. É isso que Paulo está alertando aos líderes. Não fazei por cobiça. E em último lugar, versículo 36 e 37. Ele diz o seguinte: depois disso, ajoelhou-se e orou com eles. E houve grande choro entre todos, e abraçando Paulo, o beijaram. Na verdade, Paulo aqui não está dizendo nada, ele está fazendo. E o exemplo que ele está dando para todos nós, líderes, é: ore com eles e chore com eles, se for preciso. É isso que todo líder precisa fazer. Orar com o seu rebanho, chorar com o seu rebanho e ter proximidade do seu rebanho. Certa vez eu ouvi um pastor dizer que todo pastor, ele precisa ter cheiro de ovelha. Porque o pastor que cheira a ovelha é aquele pastor que está com as ovelhas em todo o tempo. Olha o que eles fizeram no versículo 27. O que eles fizeram com Paulo? Fizeram o quê? Eles
Abraçaram e o quê? Beijaram. Isso mostra proximidade. O quanto eles eram próximos. O quanto eles tinham essa ligação entre o rebanho e o apóstolo Paulo. Amém? Paulo está expondo aqui os desafios de um líder. Todas as suas angústias, todas as suas preocupações, tudo aquilo que ele deve ser, toda a pressão ministerial que um líder sofre. Mas talvez você tenha escutado tudo isso e tenha pensado, mas não sou líder. O que isso tem a ver comigo? O que isso serve para mim? Eu queria que você abrisse em Hebreus, capítulo 13. Eu quis trazer essa palavra para vocês, para que vocês tenham consciência das responsabilidades de um líder, de um ministro, de um pastor. Primeiro, para que vocês tenham ciência do que ele tem que fazer. E depois, para que vocês tenham ciência do quanto esse trabalho é pesado. E do quanto nós, como igreja, precisamos tornar esse trabalho mais leve. Capítulo 13, você abriu um capítulo 13, eu não pedi para abrir um capítulo, né? Só falei Hebreus, né? Falei 13? Hebreus capítulo 13, versículo 17. Se você achou, diga amém. Olha o que o autor aos Hebreus vai dizer. Obedecei a quem? Aos vossos guias. Em algumas traduções, pastores. Na minha tradução, líderes. Sendo-lhes submissos, pois eles estão cuidando de vós, como quem há de prestar contas, e para que façam com alegria e não gemendo. Pois isso não vos será útil. Meus irmãos, coloquei tudo isso para vocês, para que vocês percebam e tenham noção de quão árduo, de quão pesado é o ministério pastoral. E de que quando nós, aqui de cima, ou pessoalmente, nós ensinamos para vocês, nós não fazemos isso porque a gente não gosta de vocês, porque a gente quer somente repreender vocês, ou porque a gente quer pousar de perfeito e santo, não, mas porque isso pesa sobre a nossa responsabilidade. É nossa função instruir, é nossa função ensinar, é nossa função guiar. E quando nós fazemos isso, nós esperamos que a igreja, ela entenda isso. E como diz o autor aos Hebreus, ela se submeta a isso. Que ela atenda ao ensinamento. Por isso que quando a gente fala, não faltem o culto. Não faltem o culto. Amém? Amém. Quando a gente diz para vocês, olha, a gente tem que evangelizar, evangelize. Quando a gente diz para vocês, tenham comunhão, tenham comunhão. Quando a gente fala para vocês, contribuam. E eu não estou falando, irmãos, contribuição financeira apenas. Eu estou falando, contribuam na ajuda do trabalho, quer seja na escola dominical, quer seja em fazer alguma coisa como limpar o prédio, quer seja contribuir com a benevolência, quer seja com o que for, contribuam. Porque todas as vezes que nós ensinamos, instruímos, e a igreja faz ao contrário daquilo que a gente ensinou, isso pesa para nós.
Isso traz um pesar no coração. Isso traz lágrimas. Às vezes traz noites sem dormir. Às vezes traz pensamentos de como é que a gente vai resolver essa situação. Vocês não fazem ideia de quantas pessoas ligam para nós, pedindo conselho, pedindo orientação, tirando dúvidas acerca da Escritura, acerca de uma decisão que tem que tomar. Hoje, eu estava tomando café da manhã, eu ia colocar o primeiro gole de café na boca, alguém me ligou, pedindo uma orientação sobre uma decisão que ele tinha que tomar na igreja. Isso pesa para nós. Isso pesa simplesmente porque a nossa palavra muitas vezes é tida como verdade. E você não pode falar bobagem. Então tudo isso é pesado. Todo esse fardo a gente carrega. Então todas as vezes que a gente chega na igreja, a igreja está assim, vazia, nós ficamos pensando o que aconteceu. Por que os irmãos não vieram? Estão doentes, estão fracos, estão desanimados. Porque esse é o nosso trabalho, é a nossa função. E a gente não faz isso por dinheiro, a gente não faz isso pelo dinheiro, a gente faz isso porque nós somos convocados por Deus para esse trabalho. Esse é nosso ministério, essa é nossa vocação. Deus nos chamou para viver isso. E eu já estou conformado de que muitas vezes vou chorar, que muitas vezes vou ficar sem dormir, como às vezes eu fico. Mas essa é a vida que Deus me chamou para fazer. E eu não estou aqui reclamando disso. Eu estou dizendo para que vocês ajudem a congregação. Para que vocês vivam a vida de Deus para vocês. Para que vocês se submetam não a nós, mas se submetam a Jesus Cristo. Porque vocês fazendo isso, como o autor de Hebreus diz, olha, vocês vão estar fazendo com que os líderes de vocês sirvam com alegria e não gemendo. Vocês viram o que ele disse aqui no versículo 17? Para que eles façam isso o quê? Cuidem de vocês. Que eles façam isso com alegria e não gemendo. Porque todas as vezes que há alguém que está com alguma dificuldade, a gente geme, a gente chora. E eu não estou aqui, irmãos, dizendo o seguinte para vocês. Não estou dizendo para vocês fazerem o seguinte: olha, quando eu tiver um problema eu não vou mais ligar para o irmão. Não estou dizendo para vocês fazerem isso. Eu quero que vocês liguem sim. O que eu estou dizendo é que aquilo que vocês forem instruídos, que vocês pratiquem, que vocês vivam. Porque quando vocês fazem isso, vocês fazem com que o nosso coração fique alegre. E a gente não geme, a gente regozija na presença de Deus. Olha, uma das coisas que me deixa feliz, eu sei que talvez você vai dizer que é uma bobagem, mas eu fico muito alegre quando eu vejo pessoas, depois de um culto, aquilo que foi falado, às vezes ela posta numa rede social. Isso me deixa feliz. Me deixa feliz porque eu sei que a pessoa estava escutando. E só o fato de vocês estarem ouvindo o que eu estou dizendo já enche o meu coração de alegria. Só o fato de vocês virem para cá e não estarem apenas sentados aí esperando o culto acabar, mas estão prestando atenção na palavra que está sendo anunciada, para mim já é motivo de alegria. E será motivo de alegria muito maior se todo ensinamento passado nessa igreja forem colocado em práticas pelos irmãos. Porque assim
nós viveremos todo o propósito de Deus. Amém, irmãos? Pense nisso. Reflita sobre isso. Esse é o ministério pastoral. Essa é a responsabilidade que pesa sobre nós. E nós queremos não fugir da responsabilidade, abraçar ela, mas queremos fazer isso com toda a alegria. E para isso, nós precisamos da ajuda de vocês. Que o Senhor em Cristo nos abençoe.